Olá pessoal, tudo bem? Professor César de História. Eu elaborei para vocês uma aula sobre o iluminismo. O objetivo dessa aula é, claro, que vocês compreendam esse conteúdo importantíssimo na história, mas que também possam fazer as atividades aí propostas de forma mais tranquila. Aqui vocês têm uma aula de aproximadamente 50 minutos. Claro que eu resumi algumas partes, não é? Considerando a atual conjuntura, né, o atual momento, então eu acabei adaptando aí algumas questões. Mas então vocês podem acompanhar a aula da forma que vocês acharem melhor, assistir uma parte, depois assistir outra, não é? Da forma que vocês acharem melhor. Como é a nossa primeira aula nesse formato, eu coloquei para vocês aqui alguns materiais. Então, um caderno de história que vocês têm, ou um caderno de estudo, de rascunho que você tem na sua casa, caneta ou lápis, para que você possa fazer aí as devidas anotações. Para aquele aluno que tiver interesse em anotar todo o conteúdo, eu organizei os slides da seguinte forma, como se eu estivesse colocando o conteúdo no quadro, na lousa. Então você tem o título, o subtítulo, os tópicos. Então, se alguém tiver interesse em organizar o caderno, né, com esse conteúdo iluminismo, tudo bem, fiquem à vontade. Então, não é agora aquele que tiver apenas interesse em anotar alguma dúvida, alguma parte que ele considerar importante, também não é. Então fica a critério aí de cada aluno. Aqui você tem um pequeno roteiro que eu formulei, assim como eu faço em sala de aula, para a gente organizar aí as nossas aulas. Então, na primeira parte das aulas, vocês vão acompanhar essa videoaula, não é? Lembrando que essa videoaula é um material complementar, então aquele aluno que tem acesso à internet, que pode acessar ali não é, o WhatsApp ou acessar o link, não é, para assistir a aula. Então é um material complementar. Esse material complementar ele vai ajudar você na resolução de uma lista de exercícios, não é, de história, que está lá como lote 2 na página da Secretaria da Educação, não é? Está lá como banco de atividades, no site da Prefeitura, 8º ano, tem lá o lote 2. Então vocês têm lá uma lista de exercícios sobre o iluminismo. O aluno que não tiver interesse em acompanhar a aula, fique à vontade, faça apenas aqueles exercícios. Assim como aquele que, porventura, não tem acesso à internet, nós entendemos, apenas a leitura daquele material você já consegue ali resolver os exercícios. Mas aqui estou fazendo como um complemento. Então, na primeira parte vocês vão acompanhar essa videoaula, não é? Lembrando, é algo complementar, apenas um auxílio. E na segunda parte aí das aulas, vocês vão fazer aquelas atividades, não é? De história, 8º ano, lote 2, lá no banco de atividades, no site da Prefeitura. Então nós iniciamos o estudo de um tema fundamental na história, que é o iluminismo. Na primeira parte da aula, nós vamos entender o contexto histórico, não é? O que estava ocorrendo na Europa naquele momento. O iluminismo, só adiantando, a grosso modo, foi um movimento, não é, de pensadores, movimento intelectual, que tinha ali, que fazia algumas críticas ao governo, não é, ao sistema de governo, às práticas econômicas, as questões sociais, questões também religiosas. Então, eles faziam uma crítica. No entanto, não era só a crítica. Eles faziam a crítica, só que eles tinham propostas. Ou seja, eles não concordavam com aquela situação, mas eles tinham ali algumas propostas para melhorar, não é, aquela situação na qual eles viviam. Mas quando aconteceu esse iluminismo, não é? O iluminismo ele começa ali no final do século XVII na Inglaterra e ele vai se estender pelo século XVIII, tudo bem? Tanto que o século XVIII é conhecido como o século das luzes. Todas essas questões que eu comentei com vocês aqui sobre o iluminismo, nós vamos tratar de forma mais detalhada ao longo da aula. Então, nessa primeira parte, vamos falar do contexto histórico. Como era a Europa, como era o sistema de governo, como era a economia nesse período aí em que os pensadores começaram a escrever, a refletir, a criticar e a propor mudanças.
Aqui nós temos, vamos fazer uma breve revisão do absolutismo, assunto esse que vocês já estudaram no 7º ano, não é? E nós fizemos uma breve revisão ali no início desse ano de 2020, no 8º ano. Mas só para que você possa, né, lembrar aí, refrescar a memória, quando eu falo em absolutismo, estou falando em um momento, em um sistema de governo, perdão, em que um indivíduo, no caso o monarca, tem o quê? O poder absoluto. Nós conversamos sobre isso ao longo das aulas lá, quando nós fizemos aquela revisão. Mas aí você pensa, peraí, mas como que alguém, o indivíduo, governa uma nação, milhares, milhões de pessoas, de forma absoluta? As pessoas aceitavam isso? Aí nós temos as justificativas teóricas. Temos a chamada teoria do direito divino, não é? Uma teoria desenvolvida por um bispo chamado Jacques Bossuet, em que ele dizia que o rei era escolhido por Deus. Dessa forma, ir contra a vontade do rei era ir contra a vontade de Deus. E também havia uma outra ideia, também muito importante nesse contexto, nesse momento histórico, que era a ideia que o rei, a figura do rei, ela era importante por quê? Porque ele mantinha a ordem social. A ideia é que o rei era um mal necessário. Sem ele, nós teríamos uma bagunça, não é? Uma desordem. Temos aqui duas justificativas. Essa segunda justificativa, só reforçando para vocês, tá? É de um pensador chamado Thomas Hobbes, numa obra chamada Leviatã. Então esses monarcas governavam de forma absolutista, de forma absoluta, não é? Mandavam e todos obedeciam às suas vontades. Eles utilizavam algumas estratégias. Primeiro, que eles eram escolhidos por Deus e também, caso necessário, a repressão. A repressão, ela poderia ocorrer de várias formas: prisão, tortura ou até mesmo morte. Tanto que se vocês pegarem na literatura dessa época, ou até séries, filmes que tratam sobre esse episódio, vocês têm ali uma representação de como eram as punições, não é? Em geral, as punições elas ocorriam em praça pública. Por quê? Você pune alguém e você cria um medo nas outras pessoas, nos súditos, tá? Nesse momento, quando você vive num estado absolutista, você não tem essa ideia do cidadão. Você tem o quê? A ideia do súdito, aquele que apenas obedece. Então, ou você aceita que ele é escolhido por Deus, ou você pode sofrer aí algumas consequências. E apenas para ilustrar essa repressão que existia no antigo regime, no absolutismo, eu trago para vocês aqui uma representação da Bastilha. Tá? Aqui eu esqueci de colocar, eu peço até perdão, o título aqui é a Bastilha, tá, gente? A Bastilha foi uma fortaleza construída lá na Idade Média e que durante o absolutismo servia de prisão, mas não uma prisão para alguém que havia cometido um crime, como um furto, não é? Algo violento, enfim, não. Aqui era uma prisão para aquelas pessoas que não aceitavam, não concordavam com as vontades do rei, por exemplo. Aquelas pessoas que não aceitavam aquelas regras impostas a ela. Então, se você cometesse algo, não é, que não estava de acordo com as regras do Estado absolutista ou do antigo regime como um todo, você poderia parar numa prisão como a Bastilha. Tudo bem? Então veja que a Bastilha, ela é aqui para nós ela é importante, essa representação é o episódio da Revolução Francesa, quando os revolucionários iniciaram o processo, não é, da revolução, invadiram essa prisão. Aí tem várias hipóteses o porquê eles invadiram a Bastilha, mas a Bastilha ela é um símbolo desse antigo regime. Então aqui sobre as origens do iluminismo. Esses pensadores iluministas, tá? Eram vários pensadores, esses pensadores, eles eram críticos do antigo regime, eles eram críticos. No entanto, conforme eu falei para vocês agora há pouco, eles não faziam apenas uma crítica, eles faziam a crítica, mas também traziam uma proposta. Ou seja, eu não concordo com isso, mas eu tenho uma ideia aqui que pode ser melhor. Então a ideia é fazer a crítica, mas também trazer proposta, discutir ideias. E eles chamavam esse sistema, não é, o absolutismo,
esses dogmas religiosos, essa economia controlada pelo governo de um antigo regime. Mas por que eles falavam que isso que eles estavam vivendo, não é? Esse momento histórico que eles estavam vivendo era o antigo regime? É fácil, porque eles pensavam em instaurar o quê? Um novo regime. Aqui eu trouxe para vocês um pequeno trecho, né, um excerto de um livro, A Revolução Francesa Explicada à Minha Neta. O historiador francês, o Michel Vauvel. Aí eu dei uma adaptada no texto para você entender ali o que era o antigo regime. Vamos lá. Desde o começo, os iluministas deram o nome de antigo regime ao mundo que eles criticavam, como se quisessem virar a página e começar uma nova aventura. Esse antigo regime era, por exemplo, o Reino da França, uma monarquia absolutista, sob o reinado de Luís XVI. Luís XVI era o rei da França quando ocorre a Revolução. Eu adaptei aqui as ideias para o iluminismo. Para quê? Para que você possa entender, então, que quando eu me refiro ao antigo regime, eu estou falando do absolutismo, do mercantilismo, daquele mundo ultrapassado, dentro do ponto, né? Dentro do ponto de vista aí dos pensadores iluministas. Então eles criticavam esse sistema, eles criticavam o absolutismo, criticavam o mercantilismo e queriam fundar um novo regime. Aqui eu elenquei para vocês o que seria esse antigo regime. Dentro do antigo regime, nós podemos inserir o absolutismo, o mercantilismo, a censura. O que é mesmo a censura? Vamos lembrar? A censura é quando você não pode emitir uma opinião, é quando um jornal, não é, a imprensa, no caso, naquela época as gazetas, elas não poderiam fazer nenhuma crítica ao rei, nenhuma sugestão, tudo isso era proibido, era censurado. Esse é o mundo que nós temos até o final do século XVII e também aí ao longo do século XVIII. É nesse momento, então, é nesse mundo que está surgindo o iluminismo. Para os pensadores iluministas, a sociedade naquela época, a sociedade europeia, nós estamos falando do iluminismo que surgiu na Europa. Claro que depois ele vai se espalhar pelo mundo, não é? Inclusive influenciando aqui a América, a história da América, no caso aqui do Brasil, mais especificamente a chamada Inconfidência Mineira. Mas então lá na Europa era isso, era o absolutismo, o mercantilismo, a censura, os dogmas religiosos. Para os pensadores iluministas, as pessoas naquela época, elas viviam nas trevas, na escuridão. E quais eram as propostas? E quais eram as propostas desses pensadores? Então, para eles, somente a razão seria capaz de tirar a humanidade dessas trevas. Mas o que eram essas trevas? Era a ignorância, a opressão. Era o sujeito que não tem... O que é ser ignorante? Ignorante, já expliquei para vocês isso durante alguma aula, não é o sujeito sem educação, agressivo, não. A ignorância vem de ignorar o conhecimento, é aquela pessoa que não tem o conhecimento. A pessoa ignorante, ou ela é facilmente enganada pela sociedade, não é? Pelo sistema como um todo. A pessoa ignorante, muitas vezes, ela acaba vivendo na opressão, aceitando tudo aquilo que impõe a ela, porque ela não tem o conhecimento e ela tem o medo. Então aqui essas pessoas viviam nas trevas. E esse movimento que queria mudar, trazer luz, a luz do conhecimento, por isso iluminismo, esse movimento ficou conhecido então como iluminismo. Mas quando isso ocorreu? Principalmente ao longo do século XVIII, conhecido também como século das luzes. Resumindo o tema, tirei um trechinho aqui de um livro didático que eu tinha em casa, que ele resume bem então o que nós conversamos até agora. Vamos lá. O iluminismo, também conhecido como ilustração, foi um movimento de crítica ao antigo regime. Tudo bem? Lembrando que dentro do antigo regime, nós temos o absolutismo, o mercantilismo, os dogmas religiosos.
Aqui, presta atenção. Quando eu me refiro aos dogmas religiosos, eles não faziam uma crítica à religião em si, ao sujeito acreditar em Deus. Mas eles, os pensadores iluministas, eles faziam uma crítica ao quê, então? Às instituições que alegavam, que diziam ser as representantes de Deus na Terra. Tudo bem, só que para isso eles enganavam as pessoas. Então é aqui que os pensadores iluministas não concordavam. Então, dentro desses dogmas religiosos, do absolutismo, do mercantilismo, que a grosso modo era o governo controlando tudo o que você comprava, o que você vendia, o que você poderia comprar, o que você poderia vender. Aqui nesse caso, dentro dessas questões que eu mencionei, é o antigo regime. E aí, continuando a leitura. Os pensadores iluministas, intelectuais de diversas áreas do conhecimento, eram contrários à influência política e cultural da Igreja. Prestem atenção novamente aqui. Não é a Igreja como um todo. Você sabe que nós estamos falando de uma instituição enorme. Então, talvez em determinadas regiões, a igreja, alguns setores da igreja, poderiam se aproveitar dessa ignorância das pessoas e ajudava, inclusive, o rei a justificar o seu governo absolutista. Logo, então aqui você deve entender o seguinte, não é a igreja como um todo, mas algumas atitudes de algumas pessoas da igreja. Tá? Então, criticavam essa influência cultural e política, os privilégios da nobreza, a servidão no campo. Peraí, aqui surge uma dúvida, mas peraí, você está falando de servo? Servo é a Idade Média, feudalismo. Dependendo da região da Europa em que você está nessa época, séculos 17 e 18, alguns camponeses ainda viviam na condição de servo. Tá? Aos monopólios comerciais e à censura. Então aqui você tem o resumo de tudo o que foi o iluminismo, o que ele criticava. A questão dos monopólios comerciais, do mercantilismo, eu já explico para vocês logo adiante. Mas esses pensadores iluministas se dedicavam ao quê? Tem várias questões. Ao estudo dos seres humanos, da sociedade, da natureza, filosofia, economia, direito, história. Ou seja, esses pensadores eles estudavam praticamente tudo o que havia ali, não é, que eles tinham acesso. Claro que cada um ali, não é, especialista em determinadas áreas do conhecimento. Mas veja que o iluminismo ele não ficou restrito à política, à religião, à economia, não. Eles estudavam tudo, buscavam investigar, conhecer tudo. Mas aí eu tenho uma pergunta, claro que se fosse em sala de aula seria mais fácil, mas aqui uma reflexão. Tudo bem, eu estou produzindo conhecimento, certo? Eu quero tirar as pessoas da ignorância, das trevas. Mas como que eu levo esse conhecimento até as pessoas? Basta eu apenas trazer uma nova ideia, fazer uma crítica, escrever e guardar isso numa gaveta? Não, eu preciso divulgar essas ideias. Eu preciso divulgar esse conhecimento. Por isso, eles organizaram a chamada famosa enciclopédia. Aqui vocês têm a reprodução nessa imagem da primeira enciclopédia. Vários autores se organizaram, não é? Você tem lá uma enciclopédia, você tem lá os verbexes, então você tem vários significados, não é? Vários conceitos e cada pensador dentro da sua área escrevia aqui na enciclopédia. E aí eles passaram o quê? A divulgar esse conhecimento. Certo? Eles acreditavam, bom, não basta apenas produzir esse conhecimento, é importante divulgá-lo. E a enciclopédia, nesse contexto, foi fundamental. E por que foi fundamental? Porque ela estava divulgando esse conhecimento, esse novo conhecimento, esse conhecimento agora com os princípios iluministas. Então, aqui reforçando a importância da enciclopédia. Divulgar o conhecimento iluminista. Ao divulgar esse conhecimento, eles acreditavam que estavam contribuindo, no caso, para afastar essas pessoas das trevas. Por quê? Porque a pessoa ignorante, lembrando que o ignorante é aquele que não tem conhecimento, ou porque ele escolheu não ter o conhecimento, ou porque
não é? Em alguma situação da vida dele, ele não teve essa oportunidade. O ignorante seria facilmente dominado. Mas eu pergunto, os pensadores luministas estavam criticando os monarcas absolutistas, estavam criticando algumas medidas da Igreja Católica que ela adotava naquela época, estavam criticando algumas instituições poderosas, alguns costumes. Será que quando a enciclopédia foi publicada, todos viram essa publicação como algo positivo? Ou será que a publicação da enciclopédia incomodou algumas pessoas? Vamos pensar nisso agora. Trouxe para vocês um outro trechinho de um outro livro que eu estava montando as aulas aqui já há algum tempo, então eu lembrei, vou colocar aqui para vocês para a gente entender essa questão da enciclopédia e como, para quem tinha o poder, para quem dominava a sociedade naquela época, a enciclopédia representou uma ameaça. Vamos lá. É importante salientar um fato fundamental que se tornou evidente para as autoridades francesas. Tão logo o primeiro volume da enciclopédia, da primeira edição da enciclopédia chegou às mãos dos assinantes. Por que isso incomodou as autoridades? Aqui está, destaquei para vocês. A obra era muito perigosa, pois não se tratava de uma simples coleção em ordem alfabética de informações a respeito de tudo. A enciclopédia registrava o conhecimento segundo os princípios iluministas. O que era o conhecimento segundo os princípios iluministas? Era o conhecimento agora baseado na razão. Era o conhecimento que buscava esclarecer as pessoas, em que a pessoa, ao ler a enciclopédia, por exemplo, lá um item sobre política, ela poderia perceber que, no caso, aquele rei, aquele governante, talvez não foi escolhido por Deus. Ele apenas está alegando que foi escolhido por Deus como uma estratégia para reprimir a sociedade, para controlar as pessoas. Então a enciclopédia foi publicada e logo ela causou aí, no caso, uma certa preocupação entre essas autoridades. Tudo bem? Para quem não sabe o que é enciclopédia, há algum tempo atrás, hoje nós temos a internet, não é? Então você vai lá, você faz a pesquisa, mas há uns 20 anos atrás, 15 anos, a internet assim, não era algo tão disseminado como é hoje. Então as pessoas, para fazer pesquisas em suas casas, muitas tinham uma coleção de enciclopédia. Tanto que se vocês visitarem uma biblioteca, seja na escola ou em algum lugar, quando isso for possível, vocês vão ver lá que tem uma enciclopédia da letra A, letra Z, uma coleção, são vários e vários livros. Mas a primeira enciclopédia está aqui, nesse contexto do iluminismo, e só reforçando a importância dela era isso, divulgar o conhecimento. Pessoal, agora que nós entendemos o que estava acontecendo ali, não é, na Europa Ocidental, sobretudo, na França principalmente, não é, que foi ali um grande berço do iluminismo, não o único, mas foi o grande berço ali, o grande espaço onde o iluminismo surgiu, vamos tratar de alguns pensadores, tá? Eu destaquei para vocês aqui 3 pensadores que trataram sobre as questões relacionadas à política, e lá no final um pensador que tratou da economia. Aqui é importante a sua atenção. Por quê? Porque são vários pensadores, talvez são nomes, não é? Então infelizmente aqui não tem como a gente fugir. É importante você lembrar aí os nomes: Montesquieu, Rousseau, Voltaire e depois o Adam Smith. E cada pensador iluminista, eles têm ali algumas ideias em comum que eles compartilhavam. No entanto, existiam também algumas ideias, alguns conflitos, algumas divergências. Vamos analisar aqui brevemente esses pensadores. Antes da gente adentrar a essa questão, eu trouxe para vocês um trechinho da atividade que vocês têm lá disponível na plataforma da prefeitura, falando sobre o que é esse liberalismo político. Vamos lá. Entre os iluministas também estavam os pensadores liberais.
que contestavam a sociedade do antigo regime, isto é, a desigualdade e a política das monarquias absolutas, e apresentavam propostas para uma nova organização social. Aí vamos falar da política. Na política, olha que interessante, na política defendiam a limitação do poder do governante por uma Constituição, ou seja, um conjunto de leis, e pela existência de um parlamento com o poder efetivo. Então veja que dentro do liberalismo político, eles não aceitavam uma pessoa, um indivíduo governando sozinho com poderes absolutos. Não, peraí, ele vai governar, alguém vai governar isso daqui, só que ele tem que seguir as regras. Caso contrário, ele não governa. Ele deve dividir o seu poder com outras instituições, nesse caso aqui o parlamento. Vamos ver sobre isso daqui a pouquinho. Primeiro pensador importante, Voltaire. Pessoal, Voltaire vivia na França, assim como muitos pensadores, tá? Iluministas. Conforme eu disse agora há pouco, a França foi aí um espaço propício para o surgimento do iluminismo. E por quê? Porque a França era uma monarquia absolutista. Vivia na França. Mas só que ali em meados do século XVIII, né, ali na 1726, salvo engano, Voltaire deixou a França e foi viver na Inglaterra. Mas por que ele foi viver na Inglaterra? Porque Voltaire era um sujeito de origem nobre, ou seja, uma família importante, só que ele fazia algumas críticas ao rei. E ele foi preso 2 vezes. Onde? Na Bastilha, não é? Aquela prisão que eu trouxe para vocês no início da aula, uma representação do que seria. Aí ele percebeu que ali na França ele não tinha liberdade, deixou a França e foi viver onde? Na Inglaterra. Mas por que na Inglaterra? Porque na Inglaterra, nesse momento, no século XVIII, ali nesse país você tinha maior liberdade política e religiosa. Então, na Inglaterra, se nós compararmos a França com a Inglaterra no século XVIII, você tinha, no caso, maior liberdade na Inglaterra. Então você poderia ali, não é, fazer uma crítica às questões políticas e religiosas. E ele viveu ali, ele acabou ali percebendo que aquele modelo de monarquia, porque a Inglaterra já era uma monarquia, ainda era uma monarquia, não é? Assim como é hoje, mas ali na Inglaterra nós temos uma questão interessante, que lá dentro das revoluções inglesas nós podemos entender que lá na Inglaterra os ingleses limitaram o poder do rei. Você tem o rei, só que o rei obedece um conjunto de leis, uma constituição. Então, se ali havia maior liberdade, Voltaire foi viver ali, na Inglaterra. Algumas ideias importantes de Voltaire, tá? Só elenquei para vocês aqui e depois lá na hora da atividade também tem algumas questões aí sobre o Voltaire. Primeiro, que Voltaire foi um grande defensor da liberdade individual. Certo? Então que o indivíduo tem o direito de escolher a sua religião, as questões ali, as suas opções políticas. Voltaire foi um grande defensor da liberdade de expressão. Aqui, para quem não sabe, a liberdade de expressão é quando você pode emitir uma opinião sem ser punido por isso. Mas como assim emitir uma opinião? Seja numa praça pública, seja escrevendo num jornal, numa gazeta, né? Então, Voltaire dizia, o sujeito tem o direito de colocar, né, de emitir a sua opinião, agradando ou desagradando as pessoas. E Voltaire criticava a existência do direito divino. Direito divino, aquela ideia então que o rei era escolhido por Deus. Aqui, gente, percebam que Voltaire já faz uma oposição ao absolutismo. Ele fala que as pessoas têm o direito de emitir suas opiniões e ele não aceita essa ideia que o rei era um ser divino, escolhido por Deus. Não, peraí, ele é um ser humano assim como os outros, não é? Essa ideia que ele foi escolhido por Deus, isso Voltaire não aceitava. E para Voltaire, qual seria um modelo de governo, então, para ele? Ele era contra o absolutismo, né? Então ele era contra a monarquia absolutista. Voltaire tem como sugestão a monarquia constitucional. Opa, peraí, o que é isso? Você tem um rei, só que o rei deve respeitar as leis, né? Um conjunto ali de regras, de leis que organizam, não é? Que mantêm, que fazem
que organizam o funcionamento daquele Estado. Então, tudo bem, mantém o rei, só que nós vamos ter algumas regras para esse rei. Ele não vai ter um poder absoluto. Aqui nós temos um outro pensador importante dentro do iluminismo, que foi Montesquieu. Montesquieu defendia, assim como Voltaire, a liberdade dos indivíduos. Assim como Voltaire, um crítico do poder absoluto dos reis. E Montesquieu formulou os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Se Montesquieu era um crítico do absolutismo, era um crítico daquele sistema em que uma única pessoa concentrava todo o poder, ele pensou: vamos dividir esse poder. Alguém executa as leis, alguém elabora essas leis e alguém fiscaliza a aplicação dessas leis. Veja que aqui você tem uma certa harmonia, não é? Onde cada poder é responsável por uma fase. Aquele que cria a lei, aquele que executa e aquele que fiscaliza, não é? A aplicação dessas leis. Inclusive, esse modelo proposto por Montesquieu é utilizado na maioria dos estados contemporâneos. Então, aqui no Brasil é utilizado, países da Europa, da Ásia, América. Então, claro que algum país ou outro tem um sistema diferente, mas a grande maioria utiliza essa ideia dos 3 poderes. Um outro pensador que nós temos aqui dentro desse conjunto, não é, do liberalismo político, Rousseau. Rousseau é considerado aí, não é, dentre esses pensadores que nós estamos falando na aula de hoje, nós estamos tratando, o mais radical. Veremos o porquê Rousseau, né, era considerado assim tão radical. Primeiro, segundo Rousseau, todo governo deve ser submetido à vontade soberana do povo. Vamos entender isso daqui. No absolutismo, o rei estava lá porque era uma vontade do povo? Não, ele estava lá porque ele herdou aquele poder, certo? Aqui não. Para Rousseau, o governante só pode estar ali como governante porque isso é vontade do povo. O povo é soberano, o povo escolhe. Aqui nós temos então uma diferença em relação ao absolutismo. Uma outra questão interessante do pensamento de Rousseau é essa reflexão aqui. O homem nasce bom, mas é corrompido pela sociedade. Isso significa que na sua origem o homem é bom, mas convivendo, não é, com algumas pessoas ou com a sociedade como um todo, ele se torna egoísta, ele se torna vaidoso, ele pensa primeiro em seus interesses, ele pode prejudicar o outro pensando em seus interesses. E o homem, então, se ele se torna esse ser individualista, não é porque na sua origem ele era individualista, porque a sociedade o tornou assim. E aqui Rousseau também ele vai se afastar dos outros pensadores iluministas porque ele critica a chamada propriedade privada. Então ele fala que todo o problema da desigualdade que existe entre os homens está aqui, na existência da propriedade privada. Por isso que ele é considerado tão radical assim. Então, para ele dizia, se você tem um camponês que não tem terra, é porque alguém tem terra, ou tem muita terra. Aqui vocês têm, eu vou até circular para vocês, uma discussão polêmica, tá? Mas vamos lá pensar aqui, então, que Rousseau era um crítico da propriedade privada, aquela ideia. Por que aquela terra é só daquela pessoa? Não é? Quais são os motivos? Né? O que explica isso? Ela comprou, ela recebeu como herança. Se essa pessoa tem tanta terra, explica o porquê você tem tantos camponeses passando fome que não tem sequer um espaço ali de terra para produzir o seu alimento. Então ele critica essa existência da propriedade privada. E uma outra questão importante que faz de Rousseau um pensador assim radical para a sua época, ele defendia o voto universal. Como assim o voto universal? Todos os indivíduos poderiam votar. Homem, mulher, rico, pobre, não interessa. Todos têm o direito de escolher o seu governante.
Para você, vivendo no século XXI, você fala, mas isso é óbvio, professor, tudo é assim que funciona. Sim, no século XXI. Mas se você pensar no século XVIII, alguém defendendo que mulher tenha direito a voto, que pobre tenha direito a voto, isso aqui foi considerado muito radical para aquela época. Mas espera aí, e os outros pensadores, Voltaire, Montesquieu, eles não defendiam o voto universal? Em algumas circunstâncias, não. Então, no caso Voltaire, ele não era a favor do voto universal. Algumas pessoas na sociedade teriam o direito de escolher o seu governante, mas não todos. E Rousseau traz também essa ideia do contrato social. O que é isso? A sociedade escolhe seu governante, escolhe o seu governo, e ele deve respeitar a vontade da maioria. Se ele não cumprir as regras desse contrato, ele continua no poder? Não. Então Rousseau traz essa ideia do famoso contrato social. Há um contrato, há um acordo. Você vai cumprir com essas regras que estão aí. Caso você não cumpra, você vai deixar o poder. Se esses pensadores criticavam o absolutismo, vocês concordam que alguns monarcas perceberam que essas ideias estavam se espalhando e que apenas fazer uma oposição a esses pensadores, mandar alguns para a prisão, não resolvia todo o problema? Então eles pensaram, bom, eu vou me aproximar desses pensadores iluministas. Como assim me aproximar? Eu vou reformar o meu governo com algumas ideias iluministas. Porque assim é mais fácil eu me manter no poder, continuar aí pelo menos com alguns privilégios, do que eu perder todo o poder. Essa estratégia, quando esses reis absolutistas se aproximam desses pensadores iluministas, nós chamamos esses governantes de déspotas esclarecidos, tá? O despotismo esclarecido. O que é isso? Monarcas absolutistas, então, eles buscavam, não é, reformar os seus governos a partir das ideias iluministas. Então, eles vão fazer uma pequena reforma ou uma grande reforma em seus respectivos governos, buscando o quê? Dar uma aparência de liberdade, certo? Seria assim, você tem um imóvel bem antigo, bem velho. Você faz uma reforma na fachada dele, dando uma aparência de um imóvel novo. Aqui também, você está reformando o absolutismo. O absolutismo era um sistema arcaico, já ultrapassado nessa época, no século XVIII, mas vamos fazer aí, né? Vamos tomar aí algumas medidas, vamos reformar esse governo com essas ideias, porque assim nós podemos continuar no poder. Então, eles promoveram reformas na economia, na política, tanto que se vocês depois puderem realizar uma pesquisa, vocês têm lá imagens de Voltaire, não é aquele pensador iluminista, vivendo na corte de um rei absolutista, no caso Frederico II da Prússia. Para quem não sabe, a Prússia é uma região que hoje pertence à atual Alemanha, tá? Não confundam. Rússia é uma coisa, Prússia é outra. A Prússia hoje compreende o território da atual Alemanha. Então, naquela época você ainda não tinha a Alemanha unificada, eram vários reinos e dentre esses reinos nós temos a Prússia, tá? Então, esses monarcas se aproximaram desses pensadores, não é, iluministas, buscando reformar esse governo. Pois por quê, professor? Exatamente por isso. Talvez eles queriam, né, se manter aí no poder por mais um tempo. Bom, melhor eu me aproximar desses meus, entre aspas, inimigos do que ficar só combatendo e perder o poder de vez. Pessoal, agora que nós tratamos do liberalismo político, nós vamos falar rapidinho do liberalismo econômico. Lá no comecinho da aula, eu citei para vocês, em algumas oportunidades, a ideia do mercantilismo. Agora eu vou retomar com vocês essa questão do mercantilismo e fazer uma comparação com o liberalismo econômico. Liberalismo econômico. Pessoal, aqui eu vou falar, nós falamos agora há pouco então do liberalismo político, agora vamos falar do liberalismo econômico. Vamos lá então. Na economia, eles quem? Os pensadores iluministas, não é? Pregavam a liberdade de comércio. Como assim?
O governo não poderia interferir na produção e na circulação de mercadorias, deixando os indivíduos livres para concorrerem entre si no mercado. Vamos analisar isso daqui. No absolutismo, você tem o lado econômico, que é o chamado mercantilismo. O que era isso? O rei, se ele controla a sociedade com poderes absolutos, ele também controlava o Estado, não é? Representado aí na figura do rei, controlava a economia. Mas como assim controlava a economia? Controlava, por exemplo, preço, quanto você paga para, não é? Para numa mercadoria, o que você compra, o valor que você cobra na venda, o que você pode, o que você não pode. Todo produto importado tem uma taxa. Então, o governo, nessa época, no antigo regime, não é, exercia uma influência nas questões econômicas. Então, você não tinha uma liberdade de comércio. Não havia essa liberdade. Eu coloco o preço que eu quero aqui, vou fazer uma promoção, porque eu vou trazer aqui alguns clientes, e aí eles compram esse produto e compram outros também. Não. O Estado definia o preço que você ia cobrar pelo seu produto. Você pensa, peraí, mas o comércio é meu, eu comprei. Sim, mas o Estado interferia no preço. O governo, não é? Ele acabava interferindo inclusive naquilo que você poderia ou não produzir, que você poderia ou não comercializar. E um grande representante do liberalismo econômico é esse escocês aqui, Adam Smith. Tá? Algumas ideias propostas pelo Adam Smith, um grande pensador, autor de uma obra chamada A Riqueza das Nações. Ele era contrário à interferência do governo na economia. Conforme eu disse, não é? O governo escolhia, né, determinava preço, o que você comprava, o que você vendia. Para Adam Smith, isso daqui não estava, não era a melhor forma. Então, o controle de preços ou produtos a serem comercializados, Adam Smith não aceitava isso. Mas então, se ele não aceitava, qual era a proposta dele? A economia seria conduzida pela lei da oferta e da procura. Espera aí, já vamos entender isso. Então, a economia de um país, de um estado, seria conduzida pela lei da oferta e da procura. Vamos lá. Concorrência, gente. Concorrência. Imagine o seguinte. Você estaria fazendo alguns produtos para vender na escola. Na primeira semana, só você está vendendo e vendendo muito bem. O que você faz com o preço? Você aumenta o preço. Se todo mundo está comprando, aí um amigo seu percebe, nossa, ele está ganhando um monte de, né? Está ganhando bastante com esse produto que ele está vendendo, sei lá, uma trufa, que seja. Aí seu amigo também começa a vender. Aí você vendia esse produto por R$5. O seu amigo passa a vender a 3. Há concorrência. As pessoas vão comprar talvez desse seu concorrente porque o preço dele é melhor. Aí você também vai ter que diminuir o preço. E assim é que funciona a concorrência. Explicando com exemplos. Vamos lá. Olha que legal. Nessa primeira situação aqui, um sujeito foi comprar um extintor, né? Tem lá o extintor, né? Chega na loja, aí o sujeito diz assim, o dono da loja, só tenho esse. Mas aí outras pessoas querem comprar o produto. O que ele faz aqui, o dono da loja? Ele aumenta o preço. Se só tem esse produto e você tem uma grande procura por esse produto, o preço dele faz o quê? Aumenta. Agora uma outra situação. A senhora foi à feira ali e estava procurando ali, acho que isso é melancia, não é? Aí tinha um sujeito vendendo melancia a 1.000, não é? A 1 lá, 10, perdão, 10, e outro vendendo a 9. Ela vai escolher o quê? O preço. Ah, professor, mas e se ela quer pagar a 10, né, sei lá, pagar 10, mas a qualidade é melhor? Ela pode? Pode. Então aqui, quando há concorrência, quem ganha com isso? O consumidor. Ela vai escolher talvez uma mais barata, com uma qualidade talvez duvidável, e uma outra um pouquinho mais cara, mas com uma qualidade que satisfaça, não é? Então, essa é a ideia da lei da oferta e da procura. Gente, o que Adam Smith está falando aqui é o seguinte, uma grande teoria que ele tem, a mão invisível. Segundo ele, no mercado, não é, na economia, há uma mão invisível. Essa mão invisível diz o seguinte: o preço de qualquer produto, ele oscila.
Ele aumenta, diminui, por quê? Depende da procura por esse produto. Às vezes você vai lá no mercado, tem um produto na promoção, não é? E por que talvez está na promoção? Porque não houve tanta procura pelo produto, diminuíram o preço para que as pessoas pudessem comprar. Numa outra situação, você vai ao mercado, um produto muito procurado que está em falta. Acontece o que com o preço? Aumenta. Tudo bem? Pessoal, então finalizando, agradeço a todos. Agora vocês vão fazer as atividades. As dúvidas, elas vão surgir, isso é normal, mas façam a leitura dos exercícios, dos textos com atenção, façam uma segunda, uma terceira, uma quarta leitura, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Por fim, desejo a todos uma ótima semana e cuidem daquilo que nós temos de mais importante, que são os nossos familiares. Um abraço.